Sejam bem-vindos a mais um painel da Mirantes Talent Link. Desta vez eu tenho um tema ainda mais interessante para vocês. Se você é um profissional de recursos humanos, se já tem algum tempo de experiência, você sabe o quão difícil é desempenhar a função de recrutador em Angola. Existem diversos constrangimentos pelos quais os profissionais desta área passam na identificação de potenciais talentos para as instituições e também na retenção desses talentos. É por isso que eu trouxe alguém muito especial, com muita experiência no setor, uma profissional muito bem conhecida na nossa praça e que inspira muita gente, inclusive eu, como sendo uma delas, para falar-nos hoje um bocadinho daquilo que é a sua experiência no trato, não é? Na identificação, na preservação de capital humano, na criação de capital humano. Por isso, comigo hoje está Zingara Romão. Zingara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite. Sinto-me muito feliz por estar aqui para partilhar um pouquinho da minha experiência como profissional de RH, nomeadamente em recrutamento e seleção há 13 anos na empresa Deloitte Angola, onde encontramos muitos desafios para reter os melhores profissionais. Ok. Vamos começar pela pergunta mais simples, não é? Creio que muitos de vocês lá em casa devem estar-se a perguntar quem é a Zingara Romão. Então vamos começar descurando aqui um bocadinho daquilo que é o trajeto da Zingara, não é? Qual é o histórico da Zingara? Como é que a Zingara se descreve? Quem é a Zingara Romão? Descrevo-me como uma pessoa dinâmica, bem-humorada, exigente, sobretudo, muito exigente na questão do trabalho. Hoje em dia fala-se muito no perfil DISC, penso que muita gente já ouviu falar sobre isso. Então, eu sou do perfil dominante, sou aquela pessoa virada para tarefas. Muitas vezes acabo por me esquecer que as pessoas são seres humanos, acho que são robôs e acabo por extrapolar um pouquinho, vamos dizer aqui, a minha exigência. Mas, naturalmente, nós somos seres humanos e conseguimos sempre equilibrar aqui as questões de como gerir melhor as situações. Bem, eu sou licenciada em Recursos Humanos pela Universidade de Lusíadas, de Luanda. Tenho 2 pós-graduações em Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Para além dessa formação, eu tenho muitas outras viradas para a Gestão Administrativa de Recursos Humanos. Tenho uma série de e-learnings realizados, tanto para melhorar o comportamento ou profissional, melhorar o comportamento ou como profissional, e muitas outras relacionadas com o trabalho. Okay. Como sou uma pessoa de trato fácil, comunicativa, prestativa, tenho projetos pessoais que visam apoiar jovens estudantes a prepararem-se para o mercado de trabalho. Sim, sim. Estou aberta para os candidatos, para as pessoas que queiram saber mais como preparar-se. Continuando, sou mãe, tenho mãe, dona de casa, tenho uma equipa que oriento em casa também, que ensino como fazer o trabalho da melhor forma. E profissional de RH na Deloitte, como já referi. Ok, vamos começar pelo mais básico. Como é que alguém... como é que a Zingara vê uma carreira em recursos humanos em Angola? Como é que alguém que está a sair agora da universidade, não é? Com certo gosto pela gestão de recursos humanos, como é que ela acha que deve ser montado o trajeto de um profissional nesta área? Acredita que existe mercado? Acredita que existe aí um espaço para crescer como profissional de recursos humanos cá? Bem, vou começar por contar um pouco a minha história como estudante de recursos humanos. Eu fiz esse curso, mas com muita insatisfação, porque eu reparei que havia muita teoria. E não se falava propriamente do que se iria fazer na prática. Uma das coisas que eu me preocupava muito como estudante era como aplicar a teoria na prática. E felizmente eu fui daquelas pessoas que estudei e trabalhei ao mesmo tempo. E então eu já encontrava dificuldade em aplicar na prática aquilo que eu aprendia na faculdade. Por quê? Porque na faculdade, agora eu não sei se já houve alguma alteração, eu já terminei a faculdade há alguns anos,
Mas o que acontecia era que, ou o que acontece até agora, não sei se conforme eu referi, é que ensinam os estudantes a serem gestores de recursos humanos. Então, um gestor de recursos humanos não faz propriamente o que um técnico de recursos humanos faz. O que eu quero dizer é, se eu vou a uma faculdade para aprender como gerir recursos humanos, eu tenho que aprender na prática o que é feito em recursos humanos. Exato. Então, muitas vezes eu mencionei que faria mais sentido em Angola nós termos cursos técnicos de recursos humanos do que propriamente uma faculdade, uma licenciatura. Isso passaria para uma pós-graduação, algo mais especializado. Exato. Porque dentro dos recursos humanos nós temos múltiplas tarefas ou múltiplas formas de desempenharmos a nossa tarefa. E uma das dificuldades que eu encontro hoje é, por exemplo, escolher algo em que me especialize. Porque para além de eu fazer todo o trabalho administrativo, eu tenho recrutamento e seleção. E depois tem a parte ainda do processamento salarial. Eu pessoalmente não faço. Mas o que é que acontece? As empresas atualmente, como para responder à questão, o mercado angolano não tem tantas vagas de recursos humanos. Exato. Portanto, dentro de um departamento de recursos humanos, normalmente vão sempre existir 3, 4, 5, 6 pessoas de acordo com a necessidade da empresa. E depois o que acontece é que nem todos vão fazer a mesma coisa. Exato. Cada um vai ter uma tarefa designada. Exato. A partir daí, o estudante que queira entrar para o mercado de trabalho como profissional de recursos humanos deve, em primeiro lugar, escolher qual é a especialidade ou, na prática, o que é que ele desejaria fazer como técnico de recursos humanos. Ou seja, é visto um ambiente generalista, exatamente, mas é necessário dominar alguma coisa dentro desse ambiente. Especializar-se. Em Angola, eu creio que ainda não existe esse tipo de especialização, mas o que eu quero dizer é, se uma estudante quer ingressar como técnica de recursos humanos em uma organização, ela deve ter a preocupação de especializar-se pelo menos em uma. Exato. Porque o generalista já é obrigatório. Exato. Porque nós, quando entramos numa organização como técnico de recursos humanos, nós vamos fazer um pouquinho de cada coisa. Só que, em determinadas situações, a pessoa será designada a fazer um trabalho principal. Exato. Por exemplo, recursos de recrutamento e seleção. Processamento de salários, contencioso laboral. Então, a pessoa ou o estudante tem que ter conhecimento na prática sobre essas temáticas. Tem que saber processar salário, por isso vai ter que estar preocupado em fazer um curso de processamento salarial, nas ferramentas que estão mais atualizadas, Primavera, enfim, todas as outras que são mais atualizadas. Mirantes agora, certo? Exato. Vai ter que fazer um curso de contencioso laboral para entender as leis trabalhistas, vai ter que estar muito atualizado sobre isso, vai ter que perceber como implementar um processo disciplinar na prática. Exato. Vai ter que estar preocupado em como criar uma comissão de higiene, segurança e saúde no trabalho, é muito importante. Vai ter que estar preocupado em como fazer uma declaração de trabalho, vai ter que estar preocupado em como construir base de dados da base. Avaliar desempenho até. Exatamente, porque muito embora agora as plataformas tratem dos processos individuais, todo o profissional de recursos humanos tem que ser obrigado a ter uma base de dados própria no Excel, tem que saber gerir essa base de dados. Então, existe uma série de tarefas que é mesmo obrigatório o técnico de recursos humanos saber. O que acontece é que vão aprendendo na prática, um jogo. Exato. Mas se eu puder receber um profissional ou um candidato que já saiba na prática, por exemplo, a segurança social da formação para isso. Eu não sei se eles dão no público aberto, eu creio que não, é mais para empresas, mas também estamos aqui a falar da possibilidade de, suponhamos, alguém com autoridade propor à segurança social que abra essa formação para estudantes. Exato. Portanto, eles não ganham nada com isso, mas estariam mais como responsabilidade social ou como forma de ajudar ali. As pessoas a entenderem melhor o papel da própria instituição. A trabalharem diretamente com a segurança social. Então, há muita coisa que os estudantes podem fazer, ou estudantes,
para realmente, quando forem ao mercado procurar colocação, poderem responder numa entrevista de emprego que sabem fazer na prática aquelas tarefas que são as rotineiras dos recursos humanos. Exato. Há uma dúvida muito básica, na verdade. Pronto, básica para nós que estamos dentro do assunto, mas que para as outras pessoas pode ser uma dor de cabeça, que é a distinção entre recrutar e selecionar, recrutamento e seleção. Por que nós chamamos recrutamento e seleção e não só recrutamento? Pronto. A distinção tem a ver com a primeira. São duas fases diferentes. Exato. Recrutar significa trazer, Atrair, captar os candidatos. E selecionar é o processo em que nós, naquela multidão de candidatos captados, fazer uma seleção para escolher quais são os melhores que se enquadram à cultura da empresa. Exato. Esse trabalho pode ser feito por duas pessoas diferentes ou é sempre feito por uma única pessoa? O que acontece é que, normalmente, tem que haver um responsável pelo recrutamento e seleção. Portanto, ele tem que construir ou gerir o processo todo e depois delegar as tarefas. Exato. Porque quando se inicia um processo de recrutamento, há muito trabalho a ser feito. Exato. Na prática. Que é ali onde vem aquela gente toda, um monte de dependendo se a empresa vai ou não anunciar as vagas em aberto. Exato. Portanto, pode existir a possibilidade de a empresa, ao longo do ano, receber as candidaturas, que é o que muito acontece, e o técnico de recursos humanos, depois o responsável ali, fase. No dia a dia, estar preocupado em já fazer uma pré-seleção. Ok. Agora, entrando um bocadinho já para o próprio candidato em si. Muitos são os candidatos que, após a licenciatura, até terceirizam a própria responsabilidade de construção do CV e pegam naquilo e enviam do jeito que bem entenderem e basicamente entregam a cartada à sorte. Qual acha que tem sido a principal consequência de receber candidatos, principalmente bons candidatos? Como é que vê, nestes 6 anos de experiência, a recepção de candidatos que mal conseguem se apresentar por intermédio do documento que mais devia lhes identificar? Bem, é um processo muito complicado. Atualmente, existem várias empresas que já usam plataformas, estamos a falar da inteligência artificial, Exato. que já faz uma triagem dos candidatos, fazendo a leitura de acordo aos critérios, né, programados. Exato. Isso já facilita muito o trabalho do recrutador. Exato. Mas falando de empresas que ainda recebem as candidaturas por e-mail, acaba por ser uma dor de cabeça infinita. Tremenda. E da minha prática, o que acontece é, os candidatos muitas vezes enviam os currículos com informação em falta. Exato. Muitas vezes enviam o currículo num formato em que não é possível a leitura. Exato. Muitas vezes os candidatos enviam os currículos com informações que não condizem com a realidade. Acontece muito. E, sobretudo, não conseguem espelhar no currículo as suas valências. Então, outra coisa que é importante é que os candidatos muitas vezes não demonstram a sua disponibilidade. Exato. Então, é preciso que os candidatos, ao enviarem uma candidatura, tenham atenção a muitas questões que são importantes para o recrutador. Exato. Porque o que eu gosto de dizer quando falo sobre esse assunto é que os candidatos têm que perceber como é que do outro lado o recrutador pensa ou vê ou recebe a informação. Exato. Então, são muitos currículos, são milhares de currículos. Então, é preciso terem atenção às palavras-chave, é preciso terem atenção que o recrutador tem métodos próprios para procurar os currículos. Exato. Então, isso tudo tem que ser considerado na hora de se elaborar um currículo. Se tivesse que mencionar o seu top 2 de coisas que quando identifica num CV, descarta logo. O formato Do CV. do CV. Na minha experiência, nós ainda recebemos, até há pouco tempo recebemos CVs por e-mail. Ok. Então, um CV digitalizado, meu Deus, eu quando vejo um CV digitalizado e não em PDF, eu fico assim a pensar, quantos anos tem essa pessoa? E raramente eu me engano. Eu, quando vou verificar a idade, já está com 35, 36, 37. Okay. O que me leva a crer que
essas pessoas ainda estão um pouco, algumas, né? Nem todas Exato. estão desatualizadas. Desatualizadas. E a segunda coisa é a informação. Ok. Portanto, o nome da instituição em que está a fazer a licenciatura, no nosso caso, a data de nascimento e o curso. Exato. Porque se realmente o candidato vai fazer uma candidatura, ele tem que dar os Tem que dar detalhes informação na prática mínima. Exato. do que realmente está a fazer. Exato. E depois por aí vai, a lista vai. Exato, exato. E no processo de recrutamento de candidatos em Angola, quais acredita serem os principais problemas para quem recruta? É falta de qualidade dos profissionais? É falta de interesse? É falta de seriedade? Quais acredita serem os problemas dos candidatos profissionais angolanos nesse momento? Portanto, do lado do recrutador, existem outras questões. Portanto, podemos estar aqui a falar também da demanda, né? Exato. Portanto, nós temos muitos candidatos para vagas muito reduzidas. Exato. Para o recrutador, posso também estar a falar do método usado para reter esses talentos. Exato. Pode não estar a ser o melhor método. Exato. Porque é preciso que o recrutador defina que tipo de candidato quer atrair. Exato. E é preciso que o recrutador defina quais são os métodos ou as políticas a serem usadas. Então, para o recrutador também existem muitas questões que devem ser avaliadas antes de começar-se um processo, né, vamos dizer, de atração de candidatos. Exato. Porque às vezes o que acontece é que o recrutador pode usar o seu método, a sua política para atrair o candidato, mas não ser o melhor método. Exato. Porque é preciso ter-se em consideração as necessidades da empresa, a cultura. É preciso definir como vai atrair o público, que tipo de candidatos vai atrair. É necessário descrever o perfil, ou descrever ou dar a conhecer ao público Exato. o que procura, da exatamente vaga. o que procura, quais são os requisitos. Isso tem que estar muito bem definido. Porque se eu, como recrutadora, for colocar um anúncio ou abrir uma vaga e eu não especificar exatamente o que eu quero... Vai receber de tudo. Exatamente, eu vou receber 1 milhão de currículos e às vezes não tem rigorosamente nada a ver com o que eu realmente Às queria. vezes, inclusive, pode até mencionar as coisas que quer, mas mesmo assim ainda recebe pessoas Com que certeza. não Então tem nada a ver. tem que haver muita objetividade nessa questão de definir que tipo de candidato realmente se quer atrair. Ok. Por outro lado, para o candidato, as dificuldades que o candidato, ou que nós encontramos no candidato, primeiro é a demanda, né? São Exato. muitos candidatos. Exato. Segundo é que muitos candidatos não definem muito bem o que querem. Eles Exato. não são objetivos. Estamos a falar do CV. É basicamente, tá aí, vê o que você quer, pode fazer comigo. Exatamente. Eu posso mencionar um exemplo que eu tive de um candidato que foi fazer uma entrevista. Ele era de determinada instituição, bem renomada em Angola, e quando eu questionei qual era a área que desejava, ele respondeu-me qualquer coisa, pode ser motorista. Um rapaz recém-licenciado em contabilidade e finanças a responder-me que qualquer coisa podia até ser como motorista. Então, o que eu quero dizer é, o candidato tem que ser capaz de demonstrar, por meio de uma candidatura e por uma entrevista, o que quer. Exato. Tem que conseguir demonstrar as suas valências, tem que conseguir demonstrar o seu diferencial. E isso a primeira coisa é que o CV tem que retratar. Porque se o CV não é fiel, nós acabamos por escolher sempre aqueles que realmente conseguem transmitir alguma confiança do candidato. Exato. Ou pelo candidato. Exato. Discorrendo um bocadinho mais para frente, okay, são pegos os candidatos, agora passamos para a fase de entrevistas, né? Passamos para aquela primeira fase em que tentamos conhecer o candidato. Porque nós, enquanto plataforma, temos lidado também com este tipo de problemas de empresas a reclamarem neste segmento. E, na verdade, é por isso mesmo que nós auscultamos e tentamos ajudar um bocadinho na resolução desses problemas. Mas há problemas, por exemplo, como as gafes que os candidatos cometem durante o processo de entrevistas, mal conseguem se apresentar para uma entrevista, não têm informações mínimas da empresa. Acredita que estes e outros problemas, né, que se calhar mencionaria melhor do que eu, acredita que esses problemas estão em demasiada
percentagem para candidatos que já deviam saber de antemão o que fazer? Absolutamente. Muito ainda, né? Absolutamente. Ainda muito licenciado a cometer erro de técnico. Absolutamente. Portanto, eu não diria só licenciados. Okay. Porque, na minha visão, como mentora, para orientar estudantes que queiram entrar no mercado de trabalho, eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura. Exato. Portanto, Angola é um país em que se vive muitas dificuldades. Exato. Nós acabamos por ficar muitas vezes presos na bolha, acabamos por viver o nosso problema e não nos abrimos para o mundo, não nos abrimos para as coisas. E quando nos abrimos é de uma forma muito específica, portanto sim. não procuramos muito limitada. Exatamente, não procuramos ter uma visão ampla sobre várias questões. E hoje em dia, para quem está atento, sabe que no Brasil existe uma legião muito grande de mentores de carreira. Exato. Portanto, enorme. E depois as pessoas vão pensar assim, mas tantos mentores, né? Para fazer a mesma coisa, mas na verdade acaba por ser, eu vou dizer assim, um propósito para melhorar a situação do país. Do país, sim. Porque se nós tivermos estudantes preparados para abraçar os desafios, nós estamos a tornar o país melhor. E então, na lida com esses estudantes, na lida também com profissionais, não só com estudantes, eu posso dizer que falta muito o autoconhecimento. Okay. O autoconhecimento aqui acaba por ser algo clichê, né? O termo é clichê, que todo mundo fala, porque é a base. Exato. O começo é o autoconhecimento. E depois as pessoas pensam, não falam muito sobre isso, mas o diferencial é quem se compromete com o autoconhecimento realmente vai conseguir obter um diferencial muito grande. Muito grande. Porque às vezes as pessoas pensam que é necessário buscar muitas coisas de fora, né? O que eu quero dizer é, as pessoas acham que vão aprender sobre muitas coisas sem ter um autoconhecimento. Então, em primeiro lugar, autoconhecimento. Em segundo lugar, ou em outras prioridades, o resto de informações. Eu posso ser um estudante universitário, ser excelente em estatística, em contabilidade, mas se eu não tiver autoconhecimento, exato, o que é que eu posso oferecer, por exemplo, à minha futura empresa ou à minha futura vida como vamos dizer, como responsável de uma família? Porque isso aqui eu quero remeter para a questão das habilidades comportamentais. Exato. Que é o mais importante quando nós vamos à procura de um candidato. Para não perder aqui, a questão era sobre como... Nas entrevistas, especificamente, quais são os erros gritantes que vai encarando enquanto profissional? Exatamente. Para não, como eu dizia. Então, quando já captamos o candidato, exato, já passou por todo o processo, vai para uma entrevista. Numa entrevista de emprego, normalmente eu reparo que, embora eu não tenha muita experiência em entrevistas de emprego, mas acabei por receber mais feedback na questão da mentoria, é que os candidatos decididamente não conseguem retratar a sua experiência como estudantes. Exato. Não conseguem falar das suas competências comportamentais, não conseguem explicar de que modo obtiveram aquela competência. O que é estranho, né? Porque muitos desses ensaios até estão disponíveis de graça na internet hoje em dia. Porque é o que eu digo, isso remete para o autoconhecimento. As pessoas, ou os candidatos, ou os estudantes, acham que é só identificar as superficiais e depois não explorar as demais. Exato. Então, e nós temos várias competências comportamentais. Eu posso mencionar aqui algumas, mas depois existem outras que são mais úteis no ambiente de trabalho. Portanto, eu posso ser um excelente em Excel, mas se eu não for capaz de lidar com a equipa, exato, se eu não for uma pessoa com um perfil de conseguir, por exemplo, aprender na prática ou de lidar com as outras pessoas ou ter um bom relacionamento interpessoal, eu acabo por ser um profissional que não é desejado. Exato. Então, outras questões que se podem falar sobre isso é realmente os candidatos estarem só preocupados em falar sobre competências técnicas. Portanto, as competências técnicas são importantes, sim, mas hoje em dia as comportamentais começam a ser muito mais valorizadas. Digo que cá em Angola, propriamente, começam a ser muito mais valorizadas. A questão de passar a autoconfiança. O
candidato, muitas vezes, a maior parte das vezes, não consegue passar autoconfiança. Exato. A questão de não conseguirem ser claros nos seus objetivos, de mostrarem o que realmente querem, de estarem realmente alinhados com a cultura da empresa. E isso é aquela questão de que o candidato vai para um processo de seleção ou de recrutamento e não estuda quem é a empresa, não sabe o que a empresa faz, descobre o endereço no dia, cai de paraquedas e depois não consegue responder às questões que estão ali a ser colocadas. Mas isso também, como eu já tinha mencionado, remete muitas vezes para a própria organização que não está aberta Exato. para receber esses candidatos ou pelo menos para passar a cultura da organização. Então, nessas estratégias usadas, é necessário que a empresa esteja aberta para os candidatos, não só para, por exemplo, para processos seletivos ou só para processos de recrutamento, mas também para começar a demonstrar qual é a sua cultura, para que os candidatos comecem a estar mais inseridos no que é a realidade da empresa, o que a empresa faz, o que procura, e assim conseguirem preparar-se melhor para fazerem parte dos processos seletivos. Falando nisso agora, eu quero puxar para uma pergunta um bocadinho muito mais a título de curiosidade pessoal. É com relação ao rácio entre homens e mulheres na contratação. Acredita que em Angola, dentro desse período todo de experiência que teve, acredita que ainda existe uma dificuldade em contratar um gênero específico ou eles já começam a aparecer equivalentes? Porque nós ouvimos muitas reclamações das empresas sobre como as mulheres estão mais propensas a desistir, como as mulheres têm maiores fatores limitantes, como as mulheres acabam desistindo mais do processo de recrutamento, acabam nem sequer aplicando para determinadas vagas e coisas do gênero, mesmo que elas estejam capacitadas. Acredita que até hoje ainda continua sendo uma realidade a dificuldade de recrutar um gênero específico, nesse caso seria o gênero feminino, né, como está sempre em desvantagem? Bem, na minha experiência, eu poderia dizer assim, isso também depende da empresa, depende da política que a organização vai usar, porque se eu estiver responsável pelo processo de recrutamento, eu também devo estar atenta ao número de candidatos que vão ser inseridos, vamos dizer, na plataforma ou no processo. Exato. Portanto, eu como recrutadora devo estar atenta ao número de homens que vão participar no processo e ao número de mulheres que vão participar no processo. Exato. Para haver ali alguma igualdade. Balanço, né? Exato. Então, mas na prática o que acontece é que há sempre muito mais candidatos homens a participarem e a terem melhor resultado. Mas depois, na altura de nós decidirmos o número de candidatos ou de profissionais que vai integrar do sexo masculino e o número de profissionais do sexo feminino, já cabe à própria instituição. Exato. Porque imagina nós fazermos um processo de seletivo em que só vamos contratar homens. Isso também acaba por ser um problema, né? Acaba sendo um problema, sim, as empresas têm muito esse problema. Por outra, eu creio que nesse meio tempo teve de lidar maioritariamente com jovens na contratação. Existe uma opinião, não é, de que de certa forma o angolano trabalha muito como mercenário. Ele está aí até surgirem 100 mil kwanzas a mais, 50 mil kwanzas a mais. Às vezes até nem é uma decisão bem pensada, ele só decide avançar para a próxima vaga. Aqui eu gostaria de colocar duas perguntas. Uma na perspectiva de conselho para quem está a construir carreira e outra na perspectiva do funcionário, do profissional de capital humano que tenta reter esses. A primeira seria como garantir que você consegue aproveitar o máximo de oportunidades possíveis dentro do meio corporativo sem necessariamente ser um mercenário, sem estar constantemente a migrar por um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria como é que eu, como profissional de capital humano, instigo esses profissionais a ficarem, sem que necessariamente nós precisemos de, sei lá, remunerar de forma injusta ou ter de estar a oferecer benefícios desnecessários, que no final das contas diz-te que se você retém alguém pelo dinheiro, ele também sai pelo dinheiro novamente. Então, como é que... É difícil responder. É difícil, mas, né? A questão da nova geração, dar preferência a melhores condições, vamos dizer, financeiras, já faz parte da característica da nova geração. Exato. Então, nós não temos como mudar essa realidade.
Exato. A segunda questão é que, dependendo da política da organização, pode ou não existir alguma que seja para reter. Isso tem a ver com a decisão de cada organização. Exato. Porque políticas de retenção de profissionais exigem outras questões. Muitas vezes que esteja preparado, que tenha um orçamento para isso. Exato. Então, acredito que existem muitas empresas que não estejam preparadas para isso. Sim. E depois tem a questão do concorrente, que propositadamente vai lá no seu... Exatamente. Às vezes a intenção é só essa, Exato. mais 100 mil, Exato. só para atrair os candidatos, né? Ou para roubar os candidatos, e depois os candidatos ficam ali, ou vamos dizer, o profissional muda, sem ter a certeza do que vai acontecer a longo prazo. Sim. Então, é assim, para os profissionais da nova geração, que acreditam que ganhar uma melhor remuneração às vezes é a melhor solução imediata, Exato. é preciso passar a informação, a experiência de que quando nós somos profissionais de uma organização, nós temos que nos sentir como, ou sentir que fazemos parte daquela cultura. Exato. Então, fazendo aqui uma ligação, em processos de, como eu já tinha referido, em processos de seleção, é preciso que as empresas passem fielmente a sua cultura. Exato. É preciso que os recrutadores consigam identificar realmente candidatos que estejam alinhados aos objetivos da empresa e que tenham noção a longo prazo do que esperar. Exato. Porque muitas vezes o que pode acontecer é que as empresas passam uma visão errada daquilo que realmente são as metas, os objetivos. Por isso é que depois ele só descobre quando já entra. Ele só descobre quando entra. E fica desiludido. Exatamente. Então, as coisas têm que ser claras. A empresa tem que definir, ou pelo menos tem que conseguir demonstrar quais são os benefícios que esse colaborador vai ter a longo prazo. Portanto, um exemplo prático é que há empresas que podem garantir um bom salário à entrada. Exato. Mas depois não vão garantir a evolução do indivíduo. O profissionalismo, não vão transmitir uma boa cultura. Ou seja, ele tem até o melhor salário para novos entrantes, mas depois quando você chega a manager já não corresponde. Ele, comparado com um profissional de outra organização que ganha menos, por exemplo, ele não é um profissional de alto padrão, vamos assim dizer, que tem ali toda aquela base, né, de evolução como profissional, e é isso que torna muitas vezes um candidato muito diferente do outro na questão ou fazendo a comparação do que está apenas a ganhar um bom salário e do que está a construir uma carreira. Então, eu posso dizer, eu estou há 13 anos na empresa onde eu estou e realmente, se for para fazer uma comparação entre eu há 13 anos numa empresa a fazer carreira e um profissional que já trabalhou em 4, 5, 6, 7 empresas, então eu acho que já remete isso para uma certa debilidade, porque é tipo, como é que um profissional que já trabalhou em 5 empresas pode ser alguém que me transmita confiança? Você vai estar aqui amanhã ou não? Eu vou contratar esse profissional e ele vai permanecer na minha empresa. Exato. Então, eu costumo falar sobre isso nas minhas aulas. É preciso que haja cuidado, porque uma coisa é entrar para uma organização quando você é jovem. Exato. E depois desistir para entrar para uma outra, ou por exemplo, por mais salário. E girando, exato. E depois ganhar esse hábito. A minha questão é, o que esperar de um profissional que aos 30 anos ainda não conseguiu trabalhar 5 anos numa mesma organização? Boa pergunta. Então, isso é preocupante. Muito. É preocupante, porque apesar de termos as nossas dificuldades financeiras, apesar de que a situação não está muito favorável, as pessoas devem conseguir fazer uma autoanálise e decidir o que é melhor para si, pelo menos a longo, médio prazo. Exato. Portanto, não é
esperado. As organizações não são diferentes de família, né? Nós temos bons Exatamente. momentos da família e temos maus momentos na família. E os maus momentos na família não te tornam menos filho. Você não pode simplesmente abandonar a casa porque a família está a passar fome e ir para a próxima. E não só porque, às vezes, nós somos profissionais, fazemos parte de uma empresa e, como seres humanos, nós passamos por períodos menos bons. Exato. E há empresas que não entendem isso. Então, eles não aceitam que o profissional passe por momentos difíceis. E depois o que é que acontece? Podem estar ali a perder o emprego ou, não sendo muito radical, a ter má avaliação, porque a empresa não tem em consideração que a pessoa é um ser humano que passa por esses problemas. Então, há outras organizações que já são mais flexíveis, são mais humanas, que apoiam os profissionais, que já têm políticas de bem-estar, que fazem com que o funcionário ou o colaborador consiga existir ou persistir como profissional em várias fases da sua vida. Então, a própria cultura, como eu sempre referi, é preciso ter em consideração vários aspectos. Não é só o salário que vai definir que aquela vai ser a melhor empresa para a qual eu vou trabalhar, mas sim o que a empresa nos pode oferecer a médio e longo prazo, a estabilidade que a empresa nos pode oferecer, os benefícios relacionados com o bem-estar psicológico, hoje em dia é muito importante. Então, quero dizer aqui, por favor, não mudem de emprego só por causa do salário. Tenham atenção que existem muitas armadilhas mais para frente e é preciso que o profissional tenha ideia de que armadilhas possam ser essas. Eu vou fechar esse painel com uma última pergunta que eu faço sempre a todos os painelistas, que é para mencionar 3 coisas. Mas no seu caso, eu gostaria que mencionasse 3 coisas que todo profissional em início de carreira deveria pensar ou desejar para o local em que vai trabalhar, que devia terem atenção. Boa. Em primeiro lugar, se é uma empresa que está sólida no mercado, Exato. se é uma empresa que vai existir ao longo do tempo. Exato. Em segundo lugar, se é uma empresa que está preocupada com o bem-estar do profissional, bem-estar psicológico, sobretudo. Em terceiro lugar, se é uma empresa que oferece os benefícios que estejam alinhados àquilo que o mercado está a oferecer atualmente, não só na questão vamos dizer, da remuneração, Exato. mas o pacote completo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês ouviram Zingara Romão nesta magna aula. Estes painéis do Talent Link estão uma beleza. Eu próprio ainda estou a assimilar todo o conhecimento que estou a receber dos nossos convidados. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a Zingara Romão, podem ir até www.mirantes.io. Na página encontrarão as informações da Zingara, com as suas redes também, para poderem mais tarde segui-la ou até mesmo fazer os vossos questionamentos diretos. Que já sabem, tem muito mais vindo por aí, então fiquem ligados. Mirantes Talent Link, porque Mirantes é sobre todos. Até já!